Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 7 de abril de 2025, às 19 horas e 44 minutos. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço da Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes, se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinado pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 3/2025, de autoria do chefe de executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, Poder Executivo do município de Martinópolis e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de março de 2025. Peço ao senhor relator, que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa e com a iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto do projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 03/2025, da autoria do chefe executivo, e ainda nos termos do artigo 44, inciso 3º, a linha A do regimento interno, voto favoravelmente quanto ao mérito da propositura. E como voto, plenário de Ademiro Viana de Freitas, 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator, mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 37/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar os presentes propositura no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 03/2025, autoria do chefe do executivo, e é como voto plenário de Ademiro Viana de Freitas, 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, presidente, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Paulo Henrique Soares, vereador substituto do vereador Pedro Henrique. Favorável. Rubens Minoru Hayashi, vereador substituto do vereador Alessandro. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 24/2025. Projeto de Lei Complementar número 4/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais de Martinópolis e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 10 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa e o que, quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar
preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 04/25, de autoria do chefe do Executivo. E é como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, dia 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 38/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura no que diz a respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar, número 04/25, de autoria do chefe do Executivo, e é como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Voto apartado. Apresento voto apartado contrário ao voto do nobre relator e contrário à matéria em questão. Após análise do conteúdo da proposição, manifesto-me contrariamente à sua aprovação, considerando que a fixação do subsídio do patamar proposto de R$ 9.000 representa impacto expressivo sobre as despesas correntes do município, podendo promover a capacidade de investimento e o equilíbrio fiscal, especialmente em cenários de restrição orçamentária, nos termos do artigo 45, inciso 3 e 4 do Regimento Interno. Compete a esta comissão emitir parecer sobre proposições que alteram a despesa pública e que fixem subsídios de agentes políticos. O valor proposto mostra-se incompatível com a atual realidade fiscal do município, o que justifica a emissão do parecer desfavorável. Alessandro Aparecido Pereira, membro. O relatório foi aprovado pela maioria dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 25/2025. Projeto de Lei Ordinária número 8/2025, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, que destina 5% do total de moradias populares de programas habitacionais públicos instituídos pela Prefeitura do município de Martinópolis às mulheres vítimas de violência doméstica e às ofendidas por tentativa de crime e feminicídio e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 24 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 08/2025, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira e outros. E como voto, plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 17 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 39/2025. Encaminhado à Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social, em 24 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 13/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 08 de 20 de março de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 8/2025 de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira e outros destina 5% do total de moradias populares de programa habitacional públicos instituído pela Prefeitura do município de Martinópolis a mulheres vítimas de violência doméstica e as ofendidas por tentativa de crime de feminicídio e da outras providências.
O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 20/3/2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 24/3/2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do regimento interno o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 08/2025, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira e outros. É como eu voto. Plenário Todomiro Vianas de Freitas, em 7 de abril de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 13/2025. Projeto de lei ordinária número 09/2025, da autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, que institui a tarifa social de água no município de Martinópolis e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 24 de março de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se o termo do parecer jurídico número 38 de 2025, emitido pela Procuradoria desta Casa de Leis, é inconstitucional, havendo infringências aos menos dos artigos 47, 120, 144 e 159 do parágrafo único da Constituição Estadual, seguindo o entendimento do colendo órgão especial do Tribunal de Justiça e do Estado de São Paulo. Em caso análogo, a administração 2115/94, 2017.8.26.0000, por todo o exposto, apresento seu voto contrário à tramitação do projeto de lei ordinário número 09/2025, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes e outros edis. E como voto, plenário Todomiro Vianas de Freitas, dia 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Melhoro Hayashi. Voto com o relator. Ricardo Trombini. Voto aditivo. Acompanho o voto do relator, reconhecendo o vício de iniciativa do presente projeto de lei, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Considerando tal precedente, entendo que a aprovação da proposição de forma como se encontra poderá ocasionar posterior declaração de inconstitucionalidade, o que geraria insegurança jurídica e potenciais embates com procuradores da Câmara e do Executivo Municipal. Todavia, ressalto que, quanto ao mérito, o projeto apresenta relevante interesse público e merece prosperar, razão pela qual sugiro que o proponente converta a iniciativa em indicação legislativa para que o chefe do Poder Executivo, titular da iniciativa legislativa no tema, possa encaminhá-lo à Câmara, sanando-se o vício de iniciativa. Ricardo Trombini, membro. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Realização número 40/2025. Projeto de lei ordinária número 23/2025, de autoria do chefe de executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 120 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Repasse a fundo relacionado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 41/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 23 de 1º de abril de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 23/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 120 mil reais e dispõe sobre a alteração do projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 1 de abril de 2025,
Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Regimento Interno, ao relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo aí os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária, número 23/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 7 de abril de 2025. Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 41/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 23/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 7 de abril de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 14/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, com os aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 23/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 7 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 26/2025. Projeto de resolução número 3/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara, que inclui artigo 182A, no regimento interno da Câmara do município de Martinópolis, resolução número 52, de 14/12/1992, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 7 de abril de 2025. Passo a fazer a leitura do relatório na qualidade de relator. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa privativa da mesa da Câmara Municipal, foi realizado o expediente legislativo correto, projeto de resolução, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de resolução número 3/2025, de autoria da mesa. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 7 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 42/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa reunião às 20h03. Boa noite a todos.